Este é o quinto vídeo sobre o livro A Morte de Ivan Ilitch, livro-tema da edição Senior 10, da competição Senior 10 da Olimpíada de Literatura. Bom, não é surpresa que nós vamos falar sobre morte. Eu gostaria de ler com você, na verdade, uma passagem de um outro livro, certamente um dos livros mais importantes de todos os tempos, né? A Montanha Mágica, de Thomas Mann. O meu objetivo aqui é ter mais um insight, né? Mais um vislumbre da morte. Então, basicamente, o Joaquim, um personagem importante do livro, está falando para o primo dele, o Hans, sobre o que ele viu um dia. Né? Eles estão num sanatório, né? É um lugar onde as pessoas com tuberculose vão para tentar se recuperar, e acontece muito frequentemente, das pessoas nunca voltarem, né? E aí, ele narrando o que ele viu um dia, fala o seguinte: "E agora imagine o meu espanto e o que senti. No momento em que o sacerdote atravessa o limiar do quarto, começa lá dentro um barulhão, uns berros como você nunca ouviu, umas 3 ou 4 vezes seguidas, e depois uma gritaria ininterrupta, contínua, gritos que pareciam sair de uma boca vastamente aberta. Ah! E havia nisso tanta desolação, tanto horror, tanto protesto, que é indescritível, e umas súplicas tão pungentes de quando em quando, e de repente tudo se torna cavo e surdo, como se a voz se tivesse sumido debaixo da terra e viesse das profundezas do porão. Rascastorp voltou-se bruscamente para o primo. Era Ujus? Perguntou transtornado. E como assim do porão? Então vamos lá. Essa Ujus é uma menina que está moribunda, está quase morrendo. E aí chamam um sacerdote para ministrar a extrema unção. Repare o seguinte, eu ia fazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou usar como parênteses aqui, né? No A Morte do Ivan Ilitch, a família inteira fica ali escondendo, até o último momento, tentando esconder o que está para acontecer. Ivan Ilitch vai morrer. Né? Agora, repare, isso é impossível de fazer se você leva a sério o sacramento da extrema-unção. Né? A extrema-unção é basicamente o sacerdote vai ir até a tua casa, vai escutar a tua confissão, você vai comungar pela última vez e está claro que agora é a morte. Só se pode dar a extrema unção se for próximo da morte, ok? Então não tem como mentir para o doente. Né? Só por via de curiosidades, eu vou ler para você. Existe um documento da Igreja Católica chamado Catecismo, né? Esse é o Catecismo Romano, é um catecismo do Concílio de Trento. Né? Deixa eu ler para você, deixa eu ver se eu acho rapidamente algo sobre sobre a extrema unção. Né? 400... Aqui, ó. Muito mais pernicioso é o falar de amigos, afins e parentes, quando às vezes lisonjeiam os doentes em estado mortal, já próximo de desatar o espírito, afirmando-lhes que não há nenhum perigo de morrerem. Insistem em que fiquem alegres e satisfeitos, e desviem assim sua atenção da confissão dos pecados, como se fosse a mais triste das lembranças. Fazem, afinal, que o doente não cuide, nem reflita no sumo perigo a que está exposto. Então, basicamente, a ideia é proibido você falar para uma pessoa que está morrendo que ela vai viver. Porque existe um momento
E esse momento é quando você chama para a extrema-unção, que você fala para a pessoa, ó, meu filho, agora não tem jeito não. Agora é morte. Daqui a pouco, daqui umas 2, 3 horas aí você tá morto, né? Por que eu disse tudo isso para você? Imagine esta menina, a Ujos, ou melhor ainda, imagine você mesmo neste quarto. Você lutou contra a doença, você está tomando remédio, esperando que o remédio ajude e sentindo dor, e de repente o sacerdote aparece na porta do seu quarto. E esse sacerdote, a presença dele está dizendo para você o seguinte: olha, eu tô aqui porque daqui a pouquinho você morre. Ok? Não tem escapatória. Chega de esperança. Chega. Você vai morrer e pronto. Né? Até aqui, a morte era uma possibilidade longínqua. Não tem como estar mais próximo do que isso. É inevitável. Né? E aí, é claro, a Ujos, quando viu isso, começou a gritar desesperada. Né? Não somente gritar desesperada, como se esconder embaixo da coberta. Que é o que o Joaquim vai falar agora. Ela tinha se escondido sob os cobertores, disse Joaquim. Imagine o que eu senti. O sacerdote permaneceu no limiar da porta, disse palavras de conforto. Parece-me que o vejo ainda. Ao falar, avançava um pouco a cabeça e depois voltava a retraí-la. O homem com a cruz e o coroinha não viam a hora de partir sem haver sequer entrado. E por entre os dois eu podia ver o interior do quarto. É igual aos nossos, com a cama à esquerda da porta contra a parede. À cabeceira, algumas pessoas, os pais naturalmente, que também se inclinavam para a cama, proferindo palavras de consolo. E na cama só se via uma massa informe, que suplicava, esperneava, protestava com horror. Esperneava mesmo? O Hans Castorp pergunta. Com todas as forças, mas de nada lhe adiantou. Foi inevitável que recebesse a extrema-unção. O padre aproximou-se dela, os 2 outros entraram também e a porta fechou-se. Mas antes ainda pude ver, a cabeça de Ujos aparece por um segundo com os cabelos louros revoltos, crava no sacerdote os olhos arregalados, olhos pálidos sem cor, e com as e ais volta a desaparecer sobre a colcha. Pulei algumas linhas ali. Ela estava bem fraca e foi só o medo que lhe deu tanta força. Sentiu um pavor horrível porque percebeu que estava às portas da morte. Era uma mocinha, afinal, seria fácil compreendê-la. Mas também há homens que se comportam assim, o que é sinal de uma covardia imperdoável. O Berens sabe, aliás, como lidar com esses tipos no tom adequado. Bom, aí ele vai fazer tem uma coisa muito interessante, que o Berens é o médico do sanatório, mas isso já é assunto para uma outra história. Então eu vou propor esse exercício para você, passando aqui para alegrar o seu dia. Se imagine na posição da Ujos, né? Você se cobre, mais ou menos como a gente se cobre quando é criança. No caso da Ujos, ela é ainda, né? Mas por mais que sejamos homens velhos, mulheres velhas, quando a morte chegar, você se cobre com aquele medo infantil e pensa, é só eu me cobrir e fechar muito bem os olhos e a coisa vai passar, né? Só que quando você dá uma espiada para fora da coberta, lá está o padre com a extrema-unção. Lá está o símbolo da tua morte.